Olá, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início a mais uma semana sentados à mesa com Jesus, nos alimentando da sua palavra. E nós estamos nesse tempo de quaresma, esse tempo de reflexão, esse tempo de introspecção, esse tempo em que a gente medita acerca da vida, morte e ressurreição de Jesus, mas a gente também olha para nós mesmos e pensamos naquilo que precisa ser transformado nas nossas vidas. Nós colocamos a nossa vida na presença do Senhor e permitimos que o Espírito Santo nos revele aquilo que precisa ser tratado em nós. E quaresma fala de arrependimento, quaresma fala de tempo de consagração, de busca, de oração, de jejum. E eu queria propor que hoje nós pensássemos um pouquinho acerca das amarras das nossas vidas que precisam ser tiradas para a gente viver uma vida de liberdade em Jesus. E eu queria propor para vocês um texto que está lá em João, capítulo 11, e que fala acerca da morte de Lázaro, um amigo de Jesus. E a palavra conta uma grande história acerca de como tudo aconteceu quando Lázaro ficou doente. As irmãs mandaram chamar Jesus. Jesus demorou alguns dias para chegar e quando ele chegou, Lázaro já havia morrido. Ele discorre algumas coisas com Marta, depois com Maria, mas por fim ele se dirige ao local onde Lázaro está. E naquele momento, o Senhor Jesus olha para aquela tumba onde Lázaro está, já há 4 dias morto, e diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai. E a palavra diz que ele sai com as mãos e os pés presos por faixas e envolto num pano, porque era assim que as pessoas eram enterradas naquela época. Normalmente numa caverna, num buraco, e elas eram amarradas e enfaixadas. E Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. E sabe o que o texto falou ao meu coração, queridos? Que muitas vezes o Senhor Jesus, ele nos tira desse lugar de morte. Eu não sei qual é o seu lugar de morte. Talvez seja um vício, talvez sejam relacionamentos quebrados que você não consegue perdoar. Talvez sejam questões da sua mente com as quais você luta, pensamentos que não são agradáveis, pensamentos que não são bons, pensamentos que são destrutivos não só com relação a você, mas com relação a outras pessoas. Eu não sei que tipo de pensamento, de ação, de situação que tem acontecido na sua vida que tem te deixado neste lugar de morte, como Lázaro estava. Mas Jesus chama Lázaro para fora. Jesus faz a parte mais difícil, que era ressuscitar um morto de 4 dias. No entanto, quando Lázaro sai, ele diz: tirem as amarras, porque ainda tem coisa prendendo Lázaro. Ele ainda não tem total liberdade para agir, para andar, para falar, para se mover, para ir aonde ele quer ir, porque ele está preso ainda. Aquilo que ainda representa a morte na vida dele. E eu queria que nós pensássemos um pouco sobre o que representa a morte nas nossas vidas. Quais são as amarras das nossas vidas que têm nos impedido de caminhar? Talvez você já tenha sido liberto em Cristo Jesus. Talvez Jesus já tenha te tirado do lugar de morte. Talvez o Senhor já tenha te trazido para a vida, para a luz, para a sua presença. Mas talvez ainda existam amarras em você que te impeçam de caminhar. O que é que te impede de caminhar em direção a uma vida de profundidade na presença de Deus, a uma vida de santidade, a uma vida de plenitude? O que te impede de experimentar o que a ressurreição de Jesus traz? O que te impede de experimentar a vida abundante de Cristo? Tire as amarras. E aí, o que é que tira as tuas amarras? A oração, a meditação na palavra, a adoração. Essas coisas, elas vão tirando as amarras da sua vida. Ler a palavra, conhecer a verdade, meditar na verdade, isso vai tirando as amarras da sua vida. Um tempo de oração na presença de Deus, buscando a Ele, tira as amarras da sua vida. Um tempo de adoração e contemplação, reconhecendo quem Ele é, tira as amarras da sua vida.
Então a palavra do Senhor nessa semana propõe para nós que nós tiremos as amarras das nossas vidas, que nós voltemos os nossos olhos para o Senhor Jesus. O Senhor já nos tirou do lugar de morte. Ou se você ainda não experimentou ouvir a voz do Senhor te tirando do lugar de morte, eu quero te convidar a nesses dias buscar ao Senhor Jesus, reconhecê-lo como seu único Salvador, aquele que pode te tirar desse lugar de morte, de pecado, de medo, de dúvida. Ele pode tirar desse lugar, ele pode te dizer: sai para fora, vem na minha direção. Mas busque ao Senhor em oração, leitura da palavra e meditação na palavra e a adoração. E as amarras que ainda te impedem de caminhar na presença de Deus serão tiradas. Esse é o convite do Senhor para nós essa semana. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós queremos entregar ao Senhor as nossas vidas. Acreditamos que o Senhor é a ressurreição e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por meio de Jesus Cristo. Queremos ser libertos de uma vida de morte, de pecado, de dor, de medo. Queremos ser livres, queremos ser tirados dessa tumba, dessa caverna. Mas ao sairmos, queremos ser livres completamente de todas as amarras. Não queremos nada que nos lembre desse lugar de morte, desse lugar de dor, de sofrimento, de medo, de escuridão. Queremos viver debaixo da luz. Por isso buscamos a Tua presença, Senhor. E à medida que oramos, adoramos e meditamos na Tua palavra, se faça presente nas nossas vidas e faz cair por terra todas as amarras, tudo aquilo que nos impede de caminhar e viver uma vida em liberdade, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe nessa semana, que seja uma semana de liberdade em Cristo Jesus, que as amarras caiam por terra e você possa viver essa vida plena na presença do Senhor. E nós nos vemos semana que vem para mais uma vez sentados à mesa com Jesus, nos alimentarmos da sua palavra. Deus te abençoe. Tchau, tchau.